Olá a todos, graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vinde as águas. Eu espero que a sua vida seja uma vida íntegra. E desejo no meu coração que você tenha saúde, que você tenha uma prosperidade espiritual. Sucesso é o que eu peço para você. Mas o mais importante é que você tenha a paz do Senhor Jesus Cristo no seu coração. A certeza da salvação, de uma vida eterna com Ele. Tá bom? Eu espero que sim. Vamos manter ativa e viva essa chama? Vamos, né? Bem, hoje vamos fazer uma leitura aqui. Eu já marquei previamente o texto, tá bom? Com esta pena de papagaio. E o tema hoje é hipocrisia. Hipocrisia. Você já viu na capa do vídeo o tema, né? Hipocrisia. E vamos explicar para você, para mim, para nós, o que é hipocrisia. E quando falamos e divagamos e meditamos, ao refletir e produzir a narrativa, nós aprendemos com nós mesmos, nós chegamos a conclusões, nós escutamos o próximo e nós damos muitas vezes opiniões particulares. Mas o mais importante na nossa vida cristã é esta opinião aqui, a palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura no Evangelho de São Lucas. O capítulo será o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. E o versículo eu lerei 1. Depois você dará pause aí para ler o texto. Mas se você não quiser ler agora, você escuta e depois você lê. As maravilhas da tecnologia nos fazem isso hoje. Não terás de pegar uma caneta e anotar o capítulo e o versículo. Ficou fácil, hein? Olha. E vai ficar sem ler a Bíblia? Com essa facilidade toda? Capítulo 6, São Lucas, versículo 46. Palavras do Senhor Jesus, tá bom? E olha a pergunta que ele faz para mim e para você. Vamos lá. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? E não fazem o que eu digo? Até aqui. Bem, o texto é conhecido. Você já escutou isso há tantas vezes. E muitas vezes você escutou esse texto, tanto nas igrejas que você frequentou ou frequenta, e as pessoas pegam o texto e levam o texto a meditar na vida material. As pessoas a meditarem nos negócios, nas finanças, mas não chegam muitas vezes, os pregadores e pregadoras, a falar da vida espiritual. Hipocrisia. Falar alguma coisa e fazer outra. Vocês já escutaram aquela frase que é o hino dos hipócritas? Diz assim, o lema dos hipócritas, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. É a ilustração da hipocrisia. Quem é perfeito? Quem é santo e justo, senão Jesus Cristo? Todos nós mortais somos pecadores, defeituosos, sujeitos a tentações, a desejos, a carnalidades, a vícios, a comportamentos, a distúrbios. Somos vítimas deste mundo que foi destruído pelo pecado. Trouxemos a este mundo uma desgraça, uma maldição perpétua e hereditária. E toda a obra maravilhosa que o Criador fez, aos poucos morre em nossas mãos. Mas de todas as criações que o Santo de Israel já produziu,
a que mais envergonha nossa alma é o caráter. De todas as criações que ele fez, de tudo que ele fez, perfeito, santo, é o caráter. Porque o nosso caráter, ele é modelado ao longo do tempo. E você vai ver pessoas dizendo que amam a Deus de tal forma, em primeiro lugar, ao próximo como a ti mesmo, eu não perco o culto, eu faço isso, eu faço aquilo. Num mundo do faz de conta do cristianismo. E estamos num país que se diz cristão, em que mais de 70% da população se diz cristã, quando na verdade não é tudo isso. Um país que tem uma pluralidade de culturas, raças e credos. Nos deparamos com a história de uma passagem em que Jesus Cristo conversa com os apóstolos e discípulos. E falando com aquele povo, ele lança em rosto uma pergunta e depois ele faz uma comparação. Porque ele tinha esse cuidado de pegar alguma coisa e esmiuçar de uma certa forma, que as pessoas mais simples pudessem entender. E que ele pudesse tocar o teu coração, minha irmã, meu irmão, e o meu coração, e pudesse falar com o íntimo da gente, em comparações, chamadas parábolas, alegorias, fábulas, e assim por diante. O Senhor Jesus usava mais comparações, chamadas parábolas. E ele diz assim, olha, você está me chamando de Senhor, Senhor, por que você me chama de Senhor? Para que isso? Adianta alguma coisa? Se vocês não fazem o que eu falo. Aí ele chega assim e diz da seguinte forma, ele lança uma história, ele diz assim, eu comparo ao homem que escuta as minhas palavras e não as pratica, como aquele homem que quer construir uma propriedade, uma casa linda, bonita, um palácio, né? Uma casona, em cima de uma duna, numa areia. É um local, lá, um morrinho, bonito, bem organizado, mas é areia, tem grama por cima, tem mato, às vezes nasce mato em cima da grama, nasce ali uma restingazinha, nasce algum tipo de relva. Ele acha que aqui vai ficar bom a minha casa. E ele já pensa na casa, pensa nos quartos, pensa no cômodo, como que vai ser a cozinha e quais móveis ele vai colocar lá dentro. Eita, como é a vida. E ele vai lá e constrói a casa na areia. E a casa não tem alicerce. De repente vem a chuva, vem o vento, mina aquela casa. E grande é a sua ruína, diz o texto. Aqui está de uma forma diferente, porque essa tradução está na linguagem de hoje em dia. Grande é a sua ruína, porque tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele projetou vai dar em nada. E é maior o prejuízo do que o sofrimento para construir. Ele não teve uma base, ele não teve um conhecimento, ele não teve uma visão. Ele não preparou o local onde ele ia fazer a sua casa. Ele não foi sábio, ela não foi sábia. Aí veio as intempéries da vida, destruíram aquele bem durável, se por chamar durável. E foi grande a desgraça dela. Por quê? Aí não é só o prejuízo material da casa. Você perdeu o seu tempo, está perdendo o seu tempo, você foi amaldiçoada, você foi amaldiçoado. Você está entendendo onde eu quero chegar? Essas escolhas nos levam a crer que nós escolhemos mal. A hipocrisia hoje em dia, saindo do contexto da construção da casa, ela nos permeia ao Evangelho de Cristo. Por quê? Vou explicar para vocês. Tem visto por aí, nesses últimos, 30 anos, vamos dizer assim, 30 anos, os escândalos que o mundo cristão nos tem oferecido.
E são os padres pedófilos, são os pastores gananciosos, os bispos que são estelionatários, os anciãos bígamos, os presbíteros adúlteros, os missionários dependentes químicos, os cantores netineus, cantores gospel, promíscuos e homossexuais, imorais, bissexuais, trissexuais, tetra, penta, hexassexuais. E as pessoas pensam, eu não quero... Que tipo de crente que é esse? Que tipo de crente que é essa mulher, que esse homem? Eu não quero ser crente que nem ser mulher, ser homem. Aquele estrago que ele vai levar à sua comunidade, as pessoas que ele prega, é muito maior. A gente tem que analisar a nossa dia a dia, a nossa vida, a nossa vocação, a nossa entrega. A nossa vida nessa terra é passageira. Façamos daqui um lugar onde fiquem as nossas marcas de Cristo. Porque senão o que vai acontecer? Vamos destruir a lavoura de Deus. Causar empecilho, escandalizar os pequeninos. Às vezes acontece um escândalo gospel desse, escândalo evangélico, escândalo cristão, né? Eu usei o termo gospel, que é evangélico em inglês aqui, que está na moda. E uma igreja inteira escandaliza e troca-se o presbítero, troca-se o pastor, a pastora, a missionária, troca-se, mas não adianta, ali já comecei, o estrago está feito. Ali já foi arrancado um pouco do alicerce, a chuva arrancou um pouco da areia, de repente vem uma chuva maior e arranca tudo. E maior é o estrago. E aquela pessoa que cometeu o pecado, o deslize, o defeito, a hipocrisia, dificilmente ela se levanta. Dificilmente se levanta. Claro que se ela se levantar, a partir daquele momento, quando for fazer nova casa, vai fazer uma casa num terreno maciço, na rocha, num terreno firme, onde a base será a rocha de Israel. Cristo Jesus, Senhor nosso, Ele é a rocha, Ele é o lugar mais firme. Mesmo que você faça uma casa num terreno firme, pode ser que a chuva ainda arranque um pedaço da sua casa, um vendaval. Mas se você fizer na rocha, pode tremer, pode dar um terremoto ali, que a sua casa vai ficar ali. Junto, firme. Dá uma trinquinha aqui, dá uma trinquinha ali, mas ela não cai. Estes líderes religiosos e também o povo religioso, o povo que frequenta as igrejas, as comunidades, as células, também não estão livres da hipocrisia. Cantam, louvam, contribuem, ajudam, visitam, mas no escondido fazem algo que não agrada a Deus. E não estou aqui lançando em rosto nesse vídeo o seu pecado, o meu pecado, o seu defeito, o meu defeito. Mas o papel do evangelista é levar ao rosto das pessoas para que meditem. Não estou levando para te condenar agora, mas para te repreender. E o Brasil é assim. O cristianismo tem sido uma hipocrisia. Fala-se humildade e o líder da igreja tem um carrão. Fala-se em simplicidade e o líder da sua igreja come nos melhores restaurantes. Fala em simplicidade e às vezes um líder da sua igreja compra as roupas mais caras, os terrenos em locais mais caros, tem os melhores salários da denominação, quando a denominação recompensa de alguma forma, ou quando ele, de alguma forma, se aproveita da lã das ovelhas. Hipocrisia. Fala uma coisa e não vive. Agora, aquele que está firmado em Cristo Jesus na verdade, ele pode passar o que passar. Na pobreza ou na riqueza, nada o abalará. Não haverá chuva nem vendaval que o tirará de sua posição. E a sua morada será perpétua. E não vai longe. Formos devagar, olha que palavra bonita, devagar. Formos falar sobre esse assunto,
As pessoas pensam, mas eu não roubo a igreja. Mas eu não fico pregando esse falso moralismo. Eu não faço as imoralidades sexuais escondidos por aí, terrenos abandonados, locais não muito visitados, né? Vocês estão entendendo? Lugares longe da casa, bairros distantes, cidades circunvizinhas. Ninguém me conhece lá mesmo, né? Mas é aquele cidadão que fala de Jesus de manhã e de tarde ele está assistindo um filme, uma novela ou seriado lá no canal de televisão a gato, usando uma internet a gato. É a pessoa que altera o relógio de luz, o medidor de luz, né? O odômetro da água, que falsifica muitas vezes a condição financeira para adquirir um imóvel ou um bem durável e depois não consegue pagar. Deixa lá o nome arrebentar nas instituições de proteção ao crédito, como já aconteceu comigo no passado, e eu sou sincero dizer para vocês. E vivem uma vida de hipocrisia. E tem duas famílias, e fala sobre santidade, sobre fidelidade. E tem vícios e fala contra o viciado. E aponta o dedo naquele nóia, naquele bêbado, naquela prostituta que usa droga, naquele viciado, naquela viciada. Todo mundo é viciado, mas ele não é viciado, ela não é viciada. Hipocrisia. E o Senhor Jesus Cristo fala naquele texto ali de 6 de São Lucas, no versículo 46, que a gente leu, dizendo assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu falo. E tem traduções que falam aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu mando. E tem até tradução que diz assim, aquilo que eu vos peço. Tem. Dá uma diferença aí. Mas o contexto é o mesmo. Vamos nos afirmar, nos colocar como pessoas íntegras, mesmo que a gente não tenha os mesmos benefícios do mundo. Não adianta você ter benefícios nesse mundo, que não é prejuízo, é benefício. Melhor que você não tenha benefícios nesse mundo. Porque depois você vai ficar o quê? Cerceado, a tua consciência vai te acusar, a não ser esses que são ateus profissionais, que são líderes religiosos, e são ateus profissionais. Fingem ser uma pessoa lá na frente, e na vida cotidiana fazem tudo ao contrário, e não tem consciência pesada. E isso não é consciência cauterizada, porque existe esse caso também. Existe o caso da consciência cauterizada. A pessoa que peca, acostuma com o pecado e já não sente tanto remorso do pecado. Mas existem sim aqueles ateus, estelionatários da fé. Fingem ser cristãos e fazem disso uma profissão para ter benefício. Mas e aqueles que não são estelionatários da fé? Aqueles que não são ateus, aqueles que acreditam em Deus, choram e oram e buscam dele de dia e de noite, mas não conseguem refrear a língua, os prazeres, os vícios e os desejos que vêm de dentro dele mesmo. E vai longe. É a irmã que compra as coisas que não é para comprar e esconde do marido lá no guarda-roupa. E é o irmão que sai para os bares da vida, dia e noite. E a irmã pensa que ele está bebendo uma cerveja e na verdade ele está prostituindo. É hipocrisia. Mentiras. Uma vida de fachada em que você fala uma coisa e faz outra escondido. Grande foi a ruína daquele homem, naquela comparação que o Senhor ilustrou, quando a casa dele caiu. Já ouviu falar nessa expressão? Ih, a casa caiu. O pessoal fala, né? Ih, a casa dele caiu. Ai, que casa daquela mulher caiu. Ficou feio para ela. Nossa, aquele homem, caiu a casa, hein? Até virou gíria, até virou expressão. E é baseado nisso. Foi daí que veio essa expressão. A casa caiu.
Ou seja, acabou tudo. Acabou tudo para ele, para ela. Dificilmente se reerguerá, dificilmente se levantará, porque tudo que ele produziu ao longo do tempo, veio por luz, tanto de bom quanto de ruim. Imaginem nos últimos tempos, quando o Senhor fizer a separação dos que o servem e não o servem, ou seja, dos seus amigos e dos que são inimigos. Muita decepção haverá nessa terra, choro. E até uma passagem que diz assim, mas Senhor, Senhor, o teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos do Evangelho, né? Vamos dizer assim, anunciamos o teu caminho, a tua graça. Ele vai dizer assim para essa pessoa, eu não conhecia não, ô camarada, ô minha amiga, eu não te conheço não, por favor, fica longe, fica aí, eu não conheço você não. E daí? Só resta ele fechar o portão e entrar para dentro. E você fica de fora. E eu fico de fora? Nós ficaremos de fora? Espera não espera estar de fora não. Você também não espera estar de fora. Vamos viver aquilo que nós vivemos na luz do dia. Quando Cristo fala que nós não somos filhos da noite, as pessoas pensam que não é para sair de noite, não é para uma pizzaria de noite, que não é para ir no teatro, que não é para ir no cinema, que não é para sair de noite. Filhos das trevas e filhos da luz é uma alegoria que representa muito mais o nosso comportamento, o nosso viver nessa vida. Fazer as coisas às claras. Vamos jogar limpo, vamos viver aquilo que nós somos. E se somos errados, não vamos viver errados. Ah não, agora eu sou errado, então já que é para viver às claras, eu vou ser errado mesmo. Não, não é isso que eu quis dizer aqui não. Se você está errado, se você está em vício, em imoralidade sexual, em distúrbio, em alcoolismo, você está viciado em jogos, se você está com algum problema, se você está com um problema pessoal, familiar, psicológico, você tem uma doença incurável, conserta, tenta consertar, tenta ser claro, mude. Deus pode muito. Ele é o Deus do impossível e Ele pode mudar a tua vida e a minha. Vamos jogar limpo? Vamos viver aquilo que nós somos? Não vamos nos esconder atrás de uma máscara, achando que nunca seremos descobertas. Hipocrisia. A hipocrisia, ela dá um tombo na pessoa, como aquela casa que caiu ali, na leitura deste texto. Vamos ser cristãos sinceros? Bereanos? Vamos? Perfeito você não vai ser. Hein, irmã? Perfeita você não vai ser, não. O irmão também não vai ser perfeito. Mas eu tenho certeza que a partir de agora, nenhum mecânico inventará um defeito a mais no carro. E nenhuma irmã vai, vamos dizer assim, alterar o produto lá, a validade do produto para poder vender, né? Vamos ser sinceros, vamos jogar a limpo, porque não adianta a gente fazer as coisas todas erradas no dia a dia e depois dizer Senhor, Senhor, dobrar o joelho diante da presença de Deus, porque Ele já é onipresente, e dizer somos santos e perfeitos, me perdoe pelo meu pecado. E no outro dia continuar fazendo, de cara lavada, anunciando o Evangelho. E correndo o risco ainda de ser lançado em rosto pelo inimigo, descoberto, e a ruína daquela pessoa ser grande, como a ruína daquela casa que ruiu, se arrebentou na areia. Bem, Deus abençoe você, a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ele que sempre te guarde, te proteja, te esclareça e sempre te dê forças, renovando a cada dia, para assim, gradativamente, passo a passo, a gente ir caminhando junto, rumo ao céu. Se o Senhor assim permitir, assim for da vontade dEle, nos encontraremos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Paz e graça.